E agora para você, papai e mamãe, prestem muita atenção, porque o assunto agora diz respeito a vocês. Educar filhos é sempre um grande desafio. E é sobre isso que nós vamos falar agora com a pastora Carla Aguilar, que é líder do Ministério Escola de Paz da Igreja Batista da Lagoinha, do Ministério Vida em Família. Pastora Carla, como vai? Olá, tudo bem? Serginho, bom dia, tudo bem? Uma honra tê-la aqui conosco. Certamente para mim é um privilégio. Muito bom. Gente, e agora também nós vamos falar aqui por Skype com a Cris Poli, que é a Super Nani também, que fala com a gente agora. Bom dia, Cris Poli, tudo bem? Bom dia, Serginho, tudo bem? E vocês? Nós estamos sem som aqui, a Cris já está nos dando a saudação ali, mas ela já nos cumprimentou. Então nós vamos bater um papo com essas duas mulheres de Deus aqui que vão nos falar aí sobre um pouco mais os desafios aí da criação de filhos. Pastora Carla, dentro em breve, nos dias 2 e 4, 2 de abril, lá no Ouro Minas, haverá um evento onde estará você, a pastora Yara Diniz, e assim como também a Cris Poli falando sobre o tema e filhos, como discipliná-los. E aquilo que competiu a você foi estabelecer os limites. Carla, conta pra gente, para o nosso público aí, qual é o maior desafio no estabelecimento de limites na educação dos filhos? É os pais se conhecerem e saberem ter limites. Eu acho que esse é o maior desafio que os pais enfrentam para estabelecerem limites. E os conflitos que vivem hoje, principalmente a culpa, né? Por não estarem tanto tempo com os filhos e ficam sempre pensando, será que estou amando de verdade? Ai meu Deus, coitado do meu filho. E isso atrapalha estabelecer limites. Os pais precisam estar seguros e conhecerem a si mesmos para poderem fazer isso, né? Esse desafio. Verdade. E agora nós vamos falar. Como vai, Cris? Bom dia, Deus te abençoe. Agora vamos ver, o áudio chegou. Tudo bem com a senhora? Bom dia, Serginho. Agora tudo bem comigo, graças a Deus. Que jóia, uma honra tê-la aqui no nosso De Tudo Um Pouco. Obrigado por ceder aí o seu tempo aí em nos abençoar aqui, já nos dando aí algumas orientações. E neste evento que será realizado no dia 2 de abril ali no Ouro Minas, a senhora ficou ali com a responsabilidade de filhos, como discipliná-los. Hoje, Cris, sobre a disciplina nos filhos, o que também é o maior desafio aí para os pais em aplicar a disciplina para os filhos? Bom, eu creio que o maior desafio no momento de aplicar a disciplina é você ser consciente de que esse filho precisa aprender através da disciplina. A disciplina não é para você castigar a criança, a disciplina é para você corrigir atitudes erradas que você ensinou e que seu filho não está respeitando, não está obedecendo ou ainda não aprendeu. Então, o conceito de disciplina é o que tem que mudar, porque a disciplina se associa com o castigo. E, na verdade, a disciplina é um ensino. O castigo é uma punição. Quando a gente disciplina, a gente não está punindo, a gente está ensinando, corrigindo o comportamento errado e ensinando o comportamento certo. Nos momentos em que os pais vão aplicar a disciplina, o maior desafio é o autocontrole deles, para não descarregar em cima das crianças nervosismo, estresse, cansaço, uma série de coisas que fazem parte do dia a dia e que interferem nesse momento e que levam o pai a ser agressivo, a falar e a fazer coisas que muito provavelmente depois ele vai se arrepender. É onde começam as agressões, não é verdade? Exatamente, né? Não é de propósito, a gente sabe que as coisas essas não acontecem de propósito, mas a gente vive numa época, e principalmente aqui em São Paulo, Belo Horizonte também, né? Uma cidade com bastante movimento, bastante trânsito, bastante estresse, bastante problemas de todo tipo, né? E isso vai estressando o ser humano, né? O adulto. E aí, quando chega em casa, encontra uns problemas com os filhos e aí descarrega tudo em cima deles e não é por esse lado. Ali, a Cris, Carla, nos falou sobre essa questão da imposição da disciplina. Aí eu te pergunto, quando você fala sobre os pais se conhecerem para poderem ali, então, gerar os limites ali.
a falta de tempo, ela está ligada diretamente a isso, bem como também o modelo que o pai oferece para a sua criança? Sim, porque primeiro ele precisa saber o que ele quer ensinar para os filhos, né? O limite, ele faz parte desse processo do ensino para que depois venha a correção, né? Então ele está ligado com a questão da disciplina. E os pais, eles precisam saber o que querem ensinar para os filhos. E às vezes eles não conseguem, né, colocar isso de uma forma clara, porque depende também da idade da criança, para que ela possa compreender. Precisa de ter tempo, né, para explicar, para ensinar. O pai tem que saber que é um processo. É um processo. E entra tudo, como a Cris, né, falou, o estresse, a correria. Às vezes, a forma como foi criado o pai e a mãe, eles têm dificuldades de fazer isso. Às vezes foram criados num ambiente onde não tinha comunicação, né? Então, eles não sabem também como fazer, estão perdidos, né? E dentro de um sistema onde impera uma permissividade, né? E torna difícil também que eles consigam fazer isso. Agora, Cris, a Carla fala aqui sobre também essa questão da identidade, do tempo. A senhora falou a respeito aí do estresse do dia a dia aí. Eu pergunto também, a gente sabe que os extremos, eles são sempre muito perigosos. E como que os pais devem, então, lidar com aquela culpa? Pois se ausentam o dia inteiro para trabalhar, para poder fazer suas tarefas, chegam em casa, tem aquela notícia que o menino pintou, as crianças pintaram o dia inteiro. Aí o pai falou, olha, eu já fiquei longe o dia inteiro, então eu não vou disciplinar, porque afinal de contas eu estou cansado, aí já parte para esse lado da omissão. Como que deve lidar com isso? Então, esse é o grande desafio, né, da educação hoje, né? Eu creio que educar é uma grande responsabilidade, sempre foi, mas hoje a gente conta com todos esses ingredientes, né, que a gente está pontuando agora, e isso torna um desafio maior, né? Para começar, de tudo isso que você me perguntou, a culpa não é uma coisa que ajuda no processo de educação. Então, se você trabalha, se você passa o dia fora de casa, porque você precisa, porque você escolheu, porque você é um profissional. Estou falando isso para o papai e para a mamãe, mas isso muito mais, talvez, focado na mamãe que o papai, né? Porque o pai sempre parece que esteve acostumado, que ele saía de casa e voltava à noite. A mãe não, a mulher conquistou seu espaço agora, ultimamente, e então tudo isso está refletindo, colocando uma culpa em cima dela. Então, a primeira coisa que eu falo para as mães, primeira coisa, tira essa culpa. Você não tem culpa de trabalhar. Não tem culpa de trabalhar. Você escolheu trabalhar. Segunda coisa, organiza o pouco ou o muito tempo que você tem livre para você poder educar seus filhos, para poder interagir com eles, para poder colocar limites. Isso é um esforço que o pai tem que fazer na consciência da responsabilidade que ele tem na educação dos filhos. Porque o pai não pode ignorar o fato de que a responsabilidade da educação dos filhos é dos pais. Quando os pais ficam fora de casa, criança na escola, ou com babá, ou com vovó, ou com titia, enfim, o que eles estão tendo é uma colaboração na educação dos filhos, mas a responsabilidade da educação dos filhos continua sendo deles. Então, às vezes, os pais no cansaço, enfim, nessa vida tão estressada de trabalho, acabam esquecendo disso e acabam delegando a responsabilidade para outras pessoas. E aí eles acabam se tornando permissivos. Isso causa um conflito tremendo na família, na criança, na educação das crianças. Os pais acabam reclamando porque a vovó não ensina como elas gostariam que ensinasse, porque a babá também é muito permissiva, porque a empregada não vai... Entendeu? As coisas saem, todas as coisas saem do seu eixo, do seu bom, assim, da sua boa condução. Então, o pai tem que tomar consciência de que eles são responsáveis pela educação das crianças e eles não podem abrir mão disso. Só organizar a vida deles para eles poderem ensinar e disciplinar os seus filhos. Eu estou falando isso não somente de teoria, mas aí quem assistiu o programa, eles sabem que eu tenho feito isso nas 150 famílias que eu tenho visitado. Eu jamais falei para nenhuma mãe, você tem que parar de trabalhar para educar seu filho. Mas eu organizei a vida dela para mostrar para ela que dá para dar conta das duas coisas. É difícil,
dá trabalho. É verdade. Agora, Cris, eu quero então aproveitar já esse ensejo aí, quando você fala dessa responsabilidade, diante desses novos arranjos familiares aí que vivemos, né, onde muitas vezes as mulheres estão assumindo a responsabilidade quase que solitária aí na educação dos filhos, como que a senhora vê, por exemplo, essa ampliação aí da licença paternidade de 5 para 20 dias? Já seria essa chamada do pai de volta, essa chamada de atenção ao cuidado com o filho e com a família sobre esse aspecto emocional? Olha, eu acho que é um caminho, né? Um começo. Eu tenho trabalhado, continuo trabalhando ao longo desses anos para a participação do pai, para que o pai possa dividir com a mãe as responsabilidades, as atividades e as bênçãos que também trazem o contato com a criança, né? Eu acho que isso é benefício para todo mundo, para o papai, para a mamãe, para essa criança, todo mundo sai beneficiado com isso. Então, se o pai, em vez de 5 dias, agora vai poder ficar 20 dias, é uma bênção mesmo, né? Porque ele vai ter uma oportunidade de poder acompanhar seu filho, poder dividir e aprender muitas coisas aí junto com a mãe, porque ninguém nasce sabendo ser pai, então vai aprendendo colocando a mão na massa, né? E então o pai tem que colocar a mão, tem que poder, sabe, trocar uma fraldinha, lavar um bumbum da criança, dar uma mamadeira, enfim, essas coisas. Agora, eu sou uma defensora assim, tremenda da participação. Eu acho que o pai não pode se ausentar da vida dos filhos. A presença do pai é fundamental para o crescimento, o amadurecimento, o contato do filho com a figura paterna, a figura materna. Eu acho que isso só traz benefícios. Eu tenho trabalhado bastante, tem muita coisa para fazer, mas eu estou feliz também, porque agora tem muito mais pais participando das minhas palestras. E no começo era só mãe, agora já tem pais participando. É uma mudança de mentalidade, né, que a gente tenta e vai promover aí, através aí até do conhecimento que a Bíblia nos traz. Eu quero aqui aproveitar, então, agradecer a senhora Cris Poli, a Super Nani, né, que todos nós conhecemos. Muito obrigado por ter nos dado esse tempo aqui, participando aí conosco através aí do Skype, já nos presenteando com conhecimento. Muito obrigado, Deus abençoe a senhora, viu? Imagina, obrigada a vocês pela oportunidade, que Deus abençoe vocês também. No dia 2 de abril, Belo Horizonte te espera aí de braços abertos, eu tenho certeza que vai ser bênção. Se Deus permitir, estarei com vocês, tá? Obrigado. Obrigada a vocês. Carla, agora para a gente falar aqui sobre esse assunto, só para a gente estar fechando aqui para o nosso telespectador, esse desafio eu vou passar para você também agora. Com esses novos arranjos familiares, não vou falar da licença paternidade, mas quando a mamãe, ela cria o seu filho sozinha, porque o pai sai de casa, não assume, ou está dentro de casa, mas não assume a vida familiar. Como trabalhar então? Qual a palavra, qual a direção para aqueles que se sentem sozinhos nessa missão de educar os filhos? Bom, isso é o que a gente mais tem observado no atendimento, né, às famílias. E, infelizmente, com o crescimento dos divórcios, né, muitas mães têm cuidado dos filhos sozinhas, alguns pais também. A primeira coisa que eu acho é pensar o pai e a mãe, olha, eu não sou pai e mãe ao mesmo tempo. Quem é mãe tem que ser mãe, e aquele que é pai que está cuidando tem que ser pai. E entender que se essa é uma circunstância da vida, se ele carregar uma culpa por isso que ele está vivendo, ele não vai conseguir educar, transfere ensinar, isso de uma certa vai forma transferir também isso para a criança. criança. A primeira coisa é isso, é estar com o coração em paz, que aquela circunstância, ainda que difícil, vai gerar algo no coração do filho e que tem que ser uma formação saudável. E com isso não querer sobrecarregar com 2 papéis ao mesmo tempo, né? E limites nessa situação é fundamental. Por quê? Porque quando você consegue estabelecer uma rotina, quando você consegue estabelecer um limite, isso tira uma sobrecarga sobre aquele pai ou a mãe que está cuidando sozinho. Isso é fundamental. E, obviamente, a Bíblia nos diz, né, que Deus é o pai dos órfãos.
Então, ele é o maior interessado naquela vida e ele vai suprir aquela necessidade. Então, todo papai e toda mamãe precisa saber que Deus está ao lado dele, né, ao lado dela, para auxiliar na educação dessa criança, desse adolescente, desse jovem, para que ele seja um adulto maduro, né? Verdade. Gente, olha só que bênção poder falar aqui hoje sobre o tema Desafios na Educação dos Filhos. Vocês tiveram aí uma palavra da Cris Poli, que é a Super Nani, ali falou conosco através do Skype, e também aqui nos nossos estúdios trouxemos a pastora Carla Aguilar, do Ministério Escola de Paz da Igreja Batista da Lagoinha, do Ministério Vida em Família, do ministério mais querido, mais gostoso da Igreja Batista da Lagoinha. Lindíssimo. Me perdoem os outros, né, Carla? Claro. Mas, lindíssimo. Carla, obrigado por atender o nosso convite para tratar aqui um pouco desse assunto, mas eu quero fazer aqui, antes de você despedir do nosso telespectador, eu quero fazer aqui um anúncio ao nosso telespectador, com a sua licença. Sim, claro. Gente, no dia 2 de abril, de 8 às 16 horas, no Ouro Minas Palace Hotel, você terá ali todos esses ensinamentos com a pastora Yara Diniz, a pastora Carla Aguilar, que aqui está, e também a Cris Poli, a Super Nani, no Hotel Ouro Minas. Você pode acessar aí o site prasuafamilia.com.br, está aqui na sua tela. Se você acessar ali colocando a palavra desconto, já é um código promocional, você vai obter 25%, você telespectador de tudo um pouco, você vai obter 25% de desconto na compra aí do seu convite para lá estar e aprender muito sobre a educação de filhos. Fechado? Esse é o nosso convite que temos aí para você. Pastora Carla, obrigado. Deus abençoe. Prazer. Uma honra. E dia Agradeço. 2, seja lá um instrumento de Deus ali na vida daquelas muitas mães, daqueles muitos pais ali, daquelas muitas famílias que lá estarão em nome de Jesus. Amém. Estaremos lá, aguardo vocês lá conosco. Que Deus abençoe a todos. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.